E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal Motivação com Jonas. É sempre um imenso prazer ter você aqui. Aqui nós temos a palavra de Deus, aqui nós ensinamos aquilo que nós aprendemos com a nossa vida também, nossas experiências de vida. E hoje eu quero falar com vocês sobre relacionamentos tóxicos, como nos livrar deles. Olha, você sabe que Deus nos fez para relacionarmos, né? Quando Deus fez o homem, Ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Isso está lá em Gênesis 2:18, você encontra isso lá, esse texto. E Ele fez então a mulher para conviver com o homem. E depois disso veio a sociedade, a família, a sociedade, né? E isso é muito importante, né? É muito importante que nós nos relacionemos com as pessoas. É fundamental, faz parte de nossa existência. Nós sabermos conduzir nosso relacionamento, vivermos de bem com as pessoas, com nossos amigos. Mas você sabia que existem relacionamentos tóxicos e nós não sabemos como lidar com eles? O que a Bíblia diz sobre isso, né? Como a Bíblia nos orienta a agir dessa forma quando nós temos amizades tóxicas que nos constrangem, que nos desanimam, que trazem prejuízo para a nossa vida, que nos afetam de alguma forma e nós não sabemos como reagir, né? Como tomar uma decisão, uma postura diante dessa questão. Aqui a Bíblia diz, aqui no livro, na Epístola de Paulo aos Coríntios, logo aqui no capítulo 15, no verso 33, o apóstolo Paulo escreve assim aos Coríntios: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ele está dizendo aqui à igreja de Corinto para que eles não se relacionem, né, com pessoas que se apresentam como uma má companhia, uma pessoa que tem um mau testemunho, uma pessoa que não vai somar, que não vai agregar nada em sua vida. Então o apóstolo Paulo está aqui orientando aos coríntios para que eles mantenham um relacionamento saudáveis, né? Em algumas Bíblias diz más conversações, em outras chegam umas mais modernas, falam maus relacionamentos. Então o apóstolo Paulo diz que esses relacionamentos, eles denigrem, né, os bons costumes, né? Eles destroem, eles corrompem, eles apodrecem os bons costumes. Isso quer dizer que companhia aqui é aquela pessoa que anda junto conosco, aquela pessoa que caminha conosco, que segue uma mesma direção ao nosso lado, uma pessoa que está próxima de nós naquela proposta daquela caminhada. Ele está falando que se essa pessoa for má, ela pode corromper os bons costumes que já estão dentro de nós, né? Os princípios que nós aprendemos com nossos pais, que nós aprendemos com a vida, que nós aprendemos com as Escrituras, a palavra de Deus, com a nossa família. Muitos amigos, muitas pessoas se aproximam de nós, acabam destruindo essa coisa boa que nós temos. Isso é muito perigoso, né? Nós vemos aí, aconselhamos nossos filhos, né, a não se aproximarem das pessoas de uma forma completa e total, né? Porque muitas pessoas vêm com rostinho de ovelha, mas por trás são lobos devoradores. E o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia nos ensina? Nós vamos falar exatamente isso, que aqui o apóstolo Paulo já começa dizendo que essas companhias más, elas nos estragam, né? Elas vão nos estragar. Então nós temos que ter cuidado com isso, né? E eu quero falar um pouco sobre a companhia infértil, né? Pessoas que são inférteis, né? São aquelas amizades que não trazem nenhum tipo de benefício para nós, que não agrega nenhum valor em nossa vida, né? E nós sustentamos esse relacionamento, e nós mantemos esse relacionamento. Quando acabar isso? Quando é que nós devemos parar e tomar uma decisão de nos afastarmos dessa amizade infrutífera que não nos soma nada em nossa vida? Porque existem pessoas que se aproximam de nós e vão consumindo nossa vida, vão consumindo nosso tempo, vão consumindo nossos bens, vão consumindo aquilo que é de melhor, eles entram na nossa particularidade. Então, até quando nós devemos manter esse relacionamento vivo, né? E o que Deus fala sobre esse assunto? O que Deus nos mostra sobre esse assunto? O que nós devemos fazer para que
esse assunto seja resolvido, né? Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos seus irmãos lá de Coríntios que eles devem tomar cuidado. Bom, primeira coisa que nós devemos fazer é identificar esse tipo de amizade. Como eu sei que aquela amizade é uma amizade tóxica? Para eu me livrar dela, para eu sair fora daquela amizade, eu primeiro preciso identificar. Então aqui eu enumerei 4 coisas que nos faz compreender isso. E a primeira coisa que nos identifica quando uma amizade é tóxica ou não, está aqui. Quando aquela amizade não está agregando nenhum valor na nossa vida. Quando aquela amizade, aquele relacionamento, aquela pessoa que nós permitimos entrar dentro da nossa casa, ele não soma nada. Essa pessoa não nos traz uma palavra de consolo, essa pessoa não traz uma palavra de orientação, essa pessoa não estende a sua mão para nos ajudar, essa pessoa ela está sempre aquém do que nós estamos passando, mas está ali do nosso lado, se dizendo amigo, mas não agrega nenhum valor. É aquela história de que está junto, nós estamos juntos, nós somos amigos e tal, mas na verdade, na prática, essa pessoa não agrega nenhum valor na nossa vida, né? Essa pessoa ela não traz nenhuma expectativa para o nosso futuro, nem para o nosso presente. Então, a primeira forma de identificar essa amizade tóxica é a produtividade dela em relação a esse relacionamento que nós temos, né? O que essa amizade está agregando? A segunda coisa que nós devemos observar é qual é o nível de paz que essa pessoa está trazendo para o seu relacionamento. Ela é uma pessoa que traz para você palavras de consolo, ela é uma pessoa que acalma você na hora que você está tenso, ela é uma pessoa que ouve você e você a ouve, e vocês chegam a algum resultado pacífico. Ou essa pessoa é agitada, ou essa pessoa te agita mais, ou essa pessoa fica lembrando a você coisas ruins que aconteceram na tua vida, ou essa pessoa fica proporcionando vingança, ou essa pessoa fica falando para você que você deve agir logo, que você deve se levantar logo e tomar uma decisão, porque você não pode esperar. Qual é o nível de paz que essa pessoa tem trazido para o teu relacionamento? Existem palavras pacíficas? Essa pessoa é uma pessoa que gera no teu coração tranquilidade, que quando você conversa, que quando você se abre, ela é uma pessoa que te dá uma orientação a ponto de você ser bem sucedido naquilo que essa pessoa está dizendo? Pois bem, analise o nível de paz que essa pessoa, esse relacionamento está gerando para você. Qual é o benefício de paz que você está tendo? Muito bem, a partir daí você já pode começar a avaliar se essa amizade vale a pena continuar, se realmente é isso que Deus quer para a tua vida. A terceira coisa que você deve avaliar é quanto custa essa amizade. Qual é o teu investimento para manter essa amizade? O que você tem perdido para continuar sendo amigo dessa pessoa? O que você tem ganho mantendo essa amizade? Essa amizade tem proporcionado o que para você? Você está se afastando de pessoas importantes? Essa amizade está cobrando um preço caro da sua paciência ou da sua permanência ao lado dela? Ela está te cobrando isso? Está sendo difícil você dar todo o tempo que essa pessoa está cobrando de você? Então preste atenção, porque a amizade tóxica é assim. Ela suga, ela vai sugando, ela vai tirando nossas forças, ela vai puxando para ela vai ficando somente você e ela tenta desagregar todas as pessoas que estão à sua volta, pessoas que você ama, pessoas que eram e são importantes para você. Então essa amizade é uma amizade tóxica, é uma amizade que você deve avaliar se deve continuar ou não. A última coisa aqui será que essa amizade afeta ou enaltece o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com Deus é comprometido por conta desse relacionamento que você tem? Essa pessoa que caminha com você, ela te aponta a direção de Deus ou ela desfoca você? Pois avalie isso.
Avalie isso, porque isso pode estar sendo grave para você. O apóstolo Paulo diz isso, que as más companhias corrompem os bons costumes. Toda vez que você precisa mexer no teu relacionamento com Deus de forma negativa, por conta de uma amizade, por conta de um relacionamento, isso não é bom. Isso vai tirar de você o que você tem de mais importante, que é a sua fé, os valores cristãos, né? A tua força para servir a Deus. Muito bem. E continuando, aí o que nós temos que fazer? Nós temos que avaliar algumas coisas aqui. Eu anotei 2 versículos aqui na Bíblia, um está aqui em Provérbios capítulo 27, diz aqui, olha, no versículo de número, Provérbios capítulo 27, versículo 17, diz assim, olha, como com o ferro se afia, assim faz o homem ao seu amigo. Escute bem, a Bíblia fala aqui no Provérbios 27, 17, que como o ferro e o ferro se afiam, assim são os amigos. Para se afiar um ao outro tem que ser iguais. Para você amolar uma faca, você precisa passar em outro ferro, em uma superfície tão dura quanto o ferro, para que essa faca se afie. Existem pessoas que elas são tão sensíveis que você não pode falar para ela a verdade, que você não pode ser sincero com ela, porque se você falar a verdade e for sincero com ela, essa amizade está comprometida, ela não aceita, ela reivindica de você uma lealdade até nas coisas erradas, entenda isso. É uma amizade tóxica, é um relacionamento tóxico, porque você vai denegrir a sua fé, a sua conduta cristã, para você caminhar ao lado de alguém que não aceita quando você a cobra. A Bíblia fala que como o ferro e o ferro se afiam, assim um amigo e o outro são verdadeiros um com o outro, para que a verdade seja instituída. Então o amigo, ele fala a verdade para o outro, ele é sincero para o outro, mas se o outro não tem maturidade para ouvir, e ele cobra de você quando você fala a verdade, ele cobra de você quando você é sincero, ele não aceita que você trate com firmeza alguns assuntos, e é imaturidade, é uma amizade imatura. Então, há alguma coisa errada. Olha outro texto aqui que eu separei para nós, aqui em Provérbios 24, 14, diz assim, ó, não façais amizades com irascível, nem andes com homem colérico. Aquelas pessoas que são iracundas, aquelas pessoas que querem cortar a amizade a qualquer momento, que falam o que vem na cabeça, que falam o que está pensando naquele momento, são pessoas até violentas e que vai levando você para esse caminho. A Bíblia diz para que você se afaste dessas pessoas, porque são amizades irracíveis, são amizades violentas, são amizades coléricas, que tudo se resolve com violência. Você convive com pessoas que são super coléricas e que não aceitam que você fale nada. Essa é uma amizade tóxica. Eu vou mostrar para você, para que você saiba o que fazer com essa relação, assim como a Bíblia diz, ok? Então aqui a Bíblia fala em vários aspectos, né? Nós vemos aqui Abraão com Ló, né? A Bíblia diz que Abraão e Ló, eles tiveram um impasse. E então Abraão falou para Ló, olha, escolhe um lugar que você queira ir, você vai, eu vou para cá. Mas havia um nível de toxicidade naquele relacionamento. Estava muito difícil de manter aquela amizade, aquela unidade. Ló era sobrinho de Abraão. Ele foi junto com Abraão. Ele era tóxico por quê? Porque ele foi de carona com seu tio. E chegando ali, ele quis ser como seu tio. E quis a terra que seu tio estava cuidando dos seus animais. Ele não fez conta de que ele era sobrinho. Ele queria extrair do seu tio os benefícios para ele, para os seus gados, para os seus pastores. Então Abraão falou para ele, olha, é melhor que você vá embora. Mas muitas vezes nós ficamos com pena, você sabia? Nós ficamos com pena e ficamos pensando, mas se eu fizer isso não vai dar certo, porque coitado, né? Ele é meu amigo, ela é minha amiga, está andando comigo, mas eu sei que a gente não se entende muito, que ele é uma pessoa difícil demais, mas eu não vou tomar nenhuma decisão assim, não vou agir desse jeito, porque eu tenho pena. É engraçado que lá em 1 Samuel, capítulo 16, no verso 1,
o Senhor chama Samuel e fala para ele assim: até quando você vai ter pena de Saul? Até quando você vai sustentar esse relacionamento se eu já o reprovei? Deus havia reprovado Saul, porque Saul era uma pessoa, um discípulo aí de Samuel. Samuel o ungiu como rei de Israel, mas ele fazia as coisas erradas. Ele não era uma pessoa de boa índole, né? Saul gostava de cortar atalhos. Saul gostava de fazer as coisas mesmo do jeito que ele entendia. Olha que Saul, ele ofereceu sacrifício, sendo que não era para ele ter feito aquilo, era para ele ter esperado. Então Deus falou para o profeta Samuel: até quando você vai ter pena de Saul? E eu quero agora mostrar para vocês, aqui finalizando, duas condutas, né? Aqui eu vou fechar o vídeo, mas eu quero que você preste muita atenção, porque é interessante, né? Aqui no livro de Hebreus 12:1 diz que nós devemos nos livrar de todo embaraço que nos atrapalha, que há uma corrida proposta. Hebreus 12:1 diz que há uma corrida proposta para nós e que nós devemos nos livrar de todo embaraço. E eu quero falar para você que há coisas que é Deus quem faz. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E é só o sangue de Jesus que pode nos purificar. Você sabia disso? Essa é uma parte de Jesus, de Deus. Mas existem coisas na nossa vida que nós é que temos que fazer. Existem coisas que a responsabilidade é nossa, é sua. E uma delas é se afastar das más companhias, porque elas podem te afundar. Você já viu aquela história que as pessoas falam: não, eu estou me envolvendo com uma pessoa que ela não é cristã, ela vive lá no mundão, mas eu vou trazê-la para cá, e acaba não trazendo, acaba gerando um relacionamento mais íntimo, mais forte, e acaba aquela pessoa que estava na fé se voltando por aquele caminho daquela pessoa que não tinha uma conduta boa. Então, Paulo fala que nós devemos olhar para nossas companhias, ter cuidado com elas, porque elas corrompem os bons costumes. E eu quero aqui falar para vocês sobre quando é que nós temos que agir, quando é que nós temos que tomar uma decisão em relação às pessoas que são más companhias para nós. Bom, a primeira coisa é quando ela atrapalha nossos propósitos com Deus. Eu quero contar aqui uma historinha bem rápida do profeta chamado Jonas. Jonas, ele pega um barco, né? Deus manda ele pregar numa cidade chamada Nínive, e ele vai para a cidade de Tarsis. E no meio do caminho, ele vai dormir lá embaixo do porão do navio, enquanto o navio está aí passando por um vendaval, uma tempestade, um maremoto, né? E os marinheiros, o pessoal, o capitão do barco, para salvar a sua vida, está lutando, jogando as coisas fora, jogando os alimentos para fora, os móveis do navio, para tentar salvar a sua vida. E sabe o que o Jonas estava fazendo? Jonas estava dormindo lá no porão. Existem pessoas assim, que estão na nossa vida, se dizendo pessoas que nos amam, dizendo que são pessoas que querem o nosso bem, e enquanto nós estamos jogando coisas para fora do navio para salvar a nossa vida, aquela pessoa está tranquila, está dormindo e não está se envolvendo com a nossa dor. Isso chama-se amizades tóxicas. Precisa se livrar dela. Talvez você fale: mas como que eu vou fazer isso, né? Quando que eu vou mexer com isso? E Jonas estava lá, e até que aconteceu a história lá que Jonas foi lançado no mar, né? E o próprio Deus se encarregou de depois enviar um animal, um peixe, e vomitar Jonas na praia. Deus cuidou dele. Às vezes a gente fica com pena, a gente fica com um sentimento de dó, de não querer se afastar daquela amizade tóxica, mas Deus cuida dela, fique tranquilo, porque agora eu vou te falar sobre a última coisa e a mais importante desse vídeo. Sabe, uma amizade tóxica precisa sair da nossa vida quando ela começa a afetar a promessa de Deus para nós. Quando isso acontece, nós precisamos tomar uma decisão radical na nossa vida. Por mais que doa, por mais que você sinta dor, por mais que você diga para mim: pastor Jonas, isso que você está falando é muito difícil. Tudo bem, tá? Eu sei que é difícil.
Mas aqui tem um texto na Bíblia que eu quero rapidamente ler para você, que está aqui em Gênesis capítulo de número 21. Aqui no versículo 9, conta a história de que Sara, ela induziu seu marido a ter um filho com a sua serva. E o nome dele era Ismael. E depois que ela ganha o bebê, que é o filho da promessa, a Bíblia conta aqui no versículo 9 em diante, que aquela criança, ela estava zombando do seu filho, que era o filho da promessa. E a sua serva estava desdenhando porque ela estava se sentindo superior, porque ela tinha um filho do dono daquele clã, né? Que era Abraão. Então a promessa na vida de Sara estava em jogo. E Sara tomou uma decisão muito radical. Muito radical. Ela disse aqui ao seu marido Abraão, ela disse aqui, olha, no versículo 10, e disse ela a Abraão, joga fora essa escrava e o seu filho, pois o filho dessa escrava não herdará com meu filho Isaque a promessa. Quando a amizade está afetando a promessa na sua vida, livre-se dela, aparte-se. Aparte-se. Abraão, ele ficou preocupado porque era um filho dele que estava com a escrava afinal de contas, e ele ficou preocupado, e ele ficou tenso. A Bíblia fala aqui que ele ficou tenso, mas Deus aparece para Abraão e diz assim no versículo 11, e pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho Ismael. Mas Deus, porém, disse a Abraão, não te pareça isto mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Também do filho dessa serva, porém, farei uma nação, porque ele é da tua descendência. E eu quero dizer para você que Sara estava certa, por mais difícil que seja aceitar essa condição, Sara estava certa. Deus disse para Abraão, faça tudo que Sara te disser. Tudo que Sara te disser, faça. Deus estava na vida de Abraão, estava na vida de Sara, estava na vida de Agar e daquele menino Ismael. Então como que termina essa história? Termina com essa história, Deus abençoou a Sara, Deus abençoou Isaque, Deus abençoou Abraão, Deus abençoou Agar e Deus abençoou também Ismael. A gente às vezes fica pensando, se eu tomar uma decisão radical como essa pessoa pode sofrer. Não sofre não, Deus está ensinando a ela também. Então eu quero dizer isso para você, não aceite amizades tóxicas na sua vida, isso vai te fazer mal. Que Deus te abençoe e saiba de uma coisa, Deus tem amizades boas para você, Deus tem relacionamentos férteis para você, Deus tem relacionamentos saudáveis para a tua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Eu estou aí batalhando para nós chegarmos a 1000 inscritos. Já pensou 1000 inscritos? E eu conto com a sua ajuda. Se inscreva no canal, compartilhe e não esqueça de deixar o seu like para que esse vídeo tome mais alcance, tenha um alcance maior. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fique na paz.